Sejam bem-vindos ao Conversa com Autores e Autoras, uma iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Neste espaço, nossos associados e associadas podem compartilhar suas obras e refletir sobre temas de relevância para a advocacia pública e o direito. No episódio de hoje, temos a honra de receber o Procurador Federal Associado à ANAF, Carlos Henrique Benedito Nitão Loureiro, autor do livro Entre as Alternativas Possíveis e o Erro Grosseiro nas Contratações Públicas, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, e os impactos na responsabilização do agente público. Carlos Henrique Benedito Nitão é graduado em Direito, especialista em Direito Administrativo, mestre em Direito Constitucional pela UFRN, doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, membro do Instituto de Direito Administrativo Paraibano, autor do livro Entre as Alternativas Possíveis e o Erro Grosseiro nas Contratações Públicas e é atualmente procurador-chefe na Procuradoria Federal do FNDE. Dr. Carlos Nitão, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite para participar do nosso programa, né? Para começar, queria saber o que o motivou a escrever este livro, a qual você considera ser sua principal contribuição para o direito administrativo. Então, Roberta, primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite da ANAF, né, e a participação nesse espaço que eu acho que é tão importante para que a gente possa compartilhar um pouco das nossas ideias, das nossas reflexões e fazer com que isso possa ter um alcance amplificado, né, já que a gente está falando de uma associação que tem uma representatividade muito qualificada entre os colegas da Advocacia Pública Federal. Esse livro que eu escrevi e que foi resultado da minha pesquisa do mestrado lá na UFRN, ele nasceu de duas perspectivas. A primeira perspectiva, eu sempre trabalhei na advocacia pública e eu tive a alegria de trabalhar na advocacia pública municipal, na advocacia pública estadual e na advocacia pública federal. Então, eu já fui procurador de município, já fui procurador de Câmara de Vereadores, eu já trabalhei na Procuradoria do Detran do Estado da Paraíba e hoje estou na carreira da Advocacia Pública Federal como procurador federal e já passei por várias instituições, sobretudo instituições de ensino. E uma das coisas que me inquietava muito era a aflição dos agentes públicos, dos gestores, das gestoras, nesse processo de tomada de decisão. Sempre havia um receio, sobretudo no que diz respeito à responsabilização, né? E muitas vezes é muito frequente a gente escutar nessas conversas os gestores e as gestoras falam assim, mas e o meu CPF? Né? Assim, e como é que fica a minha posição quando em algum eventual momento o controle vir a analisar essa decisão que eu estou tomando agora? E aí, então, eu percebia que havia ali, por mais que houvesse pessoas honestas, né, pessoas com boa vontade, pessoas comprometidas com aquilo que estavam fazendo no serviço público, havia um receio ao tomar decisões, porque tinham medo de virem a ser punidas pela atividade controladora de um Estado de um modo geral. A outra perspectiva da minha inquietação é que, por incrível que pareça, eu não era uma pessoa que gostava da academia. Eu falo isso, eu falei isso em vários lugares. Eu criticava muito a academia numa perspectiva de que talvez de quem não a conhecesse. Porque, para mim, eu olhava para as pesquisas que eram produzidas no direito, especificamente, e via muitas pesquisas abstratas demais, muito distantes da realidade, e que preocupavam-se com coisas que, para a minha cabeça, não fazia sentido, enquanto alguém que estava ali sentindo ao lado as dores dos agentes públicos. Eu falava, não posso entrar na academia para pesquisar alguma coisa que vai ficar no plano da teoria, que não vai impactar na vida dessas pessoas. Então, eu peguei essas minhas duas angústias e falei, então eu vou participar do processo seletivo e vou tentar fazer com que essas minhas angústias, a da pesquisa e a do trabalho, elas possam dialogar. E eu conhecia a LINDB, né, já que foi modificada no ano de 2018, e qualificou um pouco mais essa questão da responsabilidade pessoal do agente público. E aí eu falei, então eu trabalho muito com licitações e contratações, que é uma temática onde
esses agentes, eles são responsabilizados com muita frequência. E eu tenho aqui no artigo 28 uma possibilidade dessas pessoas virem a responder pessoalmente, por escolhas, e me parece que aqui tem um campo para que eu possa atuar. E foi assim que nasceu a ideia de pesquisar sobre o erro grosseiro, dessa inquietação profissional, de acompanhar no dia a dia a angústia, porque a gente está ali do lado do gestor, e dessa inquietação de olhar para a academia e falar, puxa, a academia precisa dialogar com a realidade. E é, sobretudo, importante que esse conhecimento teórico ele encontre uma qualificação prática para qualificar o serviço público, naturalmente, numa questão da competência, a partir do conhecimento que você traz, mas para também dar segurança jurídica para aquelas pessoas. Então, o livro ele nasce dentro desse contexto e eu acho que talvez aqui está a grande contribuição dele. E quando a gente escreve tentando fazer com que aquelas suas, na esperança de que aquelas suas reflexões elas façam sentido e na esperança de que aquilo possa um dia ser utilizado para a proteção do agente. Eu acho que a grande contribuição do livro é no sentido de trazer esse tema para o debate, porque não era um tema que era estudado, não era um tema que era debatido, até porque fazia pouco tempo que a lei tinha sido publicada. Então, eu sempre digo, a virtude dele é pegar esse debate a respeito do erro grosseiro e colocar em cima do palco. Falar, a gente precisa conversar sobre isso, porque a doutrina ela não está pacífica em relação a conceituações e a possibilidade de responsabilidade. Então, eu digo que a contribuição maior foi essa, de colocar o tema em evidência e colocar o holofote sobre ele. E hoje é o que mais se fala, é o que mais se discute e é o que mais se debate. Então, você já tem uma vasta produção acadêmica sobre essa temática do erro. Perfeito. E como que sua abordagem na advocacia pública, agora sabendo que também passou por outras carreiras da advocacia pública, influenciou nessa sua abordagem no livro? Eu acho que assim, a alegria de poder trabalhar em todos os níveis da advocacia pública fez com que eu tivesse a oportunidade de, ao mesmo tempo, ter uma proximidade mais real, não só do agente público, mas também da execução da própria política pública. E como é que eu posso dizer, essa relação de proximidade e distanciamento, ela se apresentou de formas escaladas. Porque quando você está atuando no município, você está trabalhando ali com agentes públicos que estão diretamente no dia a dia, você consegue sentir a atividade dele repercutindo no município muito mais rápido, em termos de política pública, muito mais rápido do que eu consigo fazer um parecer numa licitação no FNDE, que vai gerar a contratação de um ônibus, mas eu não consigo estar muito próximo lá na ponta desse resultado efetivo. Então, você tem aqui, na União, em Brasília, uma visão mais teórica, abstrata da política, mas como eu já tive aqui na base, no município, eu consigo, em alguma medida, olhar para essa abstração e falar, não vai dialogar com a realidade. Não vai dialogar com a realidade. Então, quando você consegue conectar a realidade e pegar essa norma e fazer com que elas conversem, você leva um pouco de segurança para quem está executando a política pública, porque você dá contornos mais efetivos e mais próximos da realidade. Mas eu também já trabalhei em universidades públicas que faz com que você tenha essa proximidade. Então, é uma contratação para organização dos jogos universitários. Você está ali acompanhando aquilo acontecer. Então, ao mesmo tempo que você está distante, você depois tem a oportunidade de se aproximar. Então, esse ir e vir faz com que a gente perceba que, eu sempre falo, a gente esqueceu muito uma lição que quem fez direito já ouviu falar, que fala assim, dá-me os fatos que eu te dou o direito. Isso é um brocado romano, que eu nem sei se as pessoas usam mais essa expressão, mas a gente usava. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você está no dia a dia, enfrentando ali com a administração pública, do lado do agente público, quando ele precisa tomar decisões que vão impactar na vida de pessoas, você não tem como fazer um movimento contrário, de pegar aquele fato, pegar aquela situação e colocar dentro da norma. Só olhar para a norma, olhar para a realidade e dar um contorno àquela realidade para que uma interpretação saia daquilo ali que é efetiva a política pública.
Então, a grande vantagem que eu vejo da advocacia pública é essa proximidade da vida. Ao mesmo tempo que você está ao lado do agente público, que é tomador de decisão, que vai impactar na vida daquelas pessoas. E você consegue olhar para falar, cara, isso aqui não vai dar muito certo. Então, qual interpretação a gente precisa construir para dar segurança e resolver o problema? Então, a advocacia pública, ela permite esse diálogo mais realista e mais próximo do dia a dia, né, da sociedade também. Que bom. E como que o direito administrativo, agora a gente vai mudar um pouquinho o tema aí, como que o direito administrativo sancionador dialoga com o direito penal nas contratações públicas? Esse é um debate interessante, porque você, e para quem quiser, vai ficar já aqui uma dica, para quem quiser aprofundar essa relação que existe entre o direito administrativo sancionador e o direito penal, a sugestão que eu dou é fazer um estudo e uma leitura daquelas ações diretas de inconstitucionalidades que foram propostas contra a reforma da lei de improbidade administrativa. Porque quando o pressuposto básico que você tem que pensar é o seguinte: o Estado ele tem o poder de punir, né, que é o que se chama de ius puniendi. O ponto que se discute é que esse poder de punir do Estado ele é um poder unitário. E aí ele se expressa no direito penal, né? Então é o poder sancionador do Estado reprimindo condutas criminosas, e ele também se expressa através do direito administrativo sancionador, quando ele pune, né, condutas de servidores, né, que são contrárias a regras da administração pública, ou condutas de pessoas que têm relação com a administração pública, que descumprem um contrato administrativo, que praticam um ato de corrupção. Então, você tem o poder punitivo do Estado reprimindo uma conduta que é qualificada como crime e uma conduta que é tipificada como ilícito administrativo. A grande discussão e o grande debate que tem é no sentido de que hoje o direito administrativo sancionador ele caminha para uma evolução principiológica, né, com princípios, com regras próprias, e isso ficou presente no voto do ministro Alexandre de Moraes na lei sobre as inconstitucionalidades da lei de improbidade administrativa, porque ele disse, olha, isso aqui não é direito penal, isso aqui é direito administrativo sancionador. Então, por exemplo, não há que se falar na retroatividade da lei para favorecer, por exemplo, aquelas pessoas que já têm o processo definitivamente julgado. Só que, ao mesmo tempo, tem ministros lá no STF que falam, não, isso aqui é direito, isso aqui tem a mesma implicação do direito penal. Então, a norma ela tem que retroagir para favorecer, inclusive, os casos transitados e julgados. Teve uma outra corrente que falou, não, nem é penal, nem é administrativo sancionador, isso aqui são questões relacionadas com o direito civil. Então, para resumir e responder de forma mais objetiva, o grande diálogo você tem uma corrente que diz que o direito administrativo sancionador ele tem uma autonomia didática, doutrinária e principiológica. Você tem uma outra corrente que diz que, bom, é possível você fazer com que haja um diálogo e trazer essa racionalidade do direito penal para dentro também do direito administrativo sancionador. Eu já penso que, para mim, eu acho que o que importa é que você assegure as partes, princípios que são comuns, e é contraditório, é ampla defesa, é produção de prova, é presunção de inocência. Eu acho que o maior debate que tem aqui é se vai ter retroatividade ou não das normas mais benéficas no direito administrativo sancionador para aqueles casos, inclusive, já julgados. Se você olhar para a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidades da lei de reforma da improbidade administrativa, parece que há uma inclinação para o não, né, para que haja essa separação e coloque o direito penal na caixinha do direito penal e o direito administrativo sancionador na caixinha do direito administrativo sancionador. Só para fechar, para não me alongar muito, o problema é que muitas vezes nas faculdades, na graduação, nós somos ensinados de que quando se fala em poder punitivo do Estado, no jus puniendi você fala apenas de direito penal. Na verdade, não. Esse poder, ele representa respostas do Estado
a uma conduta criminosa, a um ilícito administrativo, a um ilícito tributário ou qualquer outro tipo de ilícito que você possa vir a qualificar. Ótima explicação. E de que forma que a deferência técnica pode contribuir para a segurança jurídica nas decisões administrativas? A deferência técnica, eu acho que a primeira observação que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo é no sentido de que precisamos olhar mais para esse princípio. Poucas pessoas pesquisam, poucas pessoas escrevem, ainda é um princípio que não é muito explorado como matéria de objeto de pesquisa e estudos no direito brasileiro. Quando você fala em deferência técnica, você precisa entender algumas coisas, você precisa entender alguns pressupostos. Então, acho que o primeiro pressuposto que a gente tem que entender é que, e aí é um pressuposto que, em alguma medida, desconstrói um pouco a compreensão que a gente tem sobre o princípio da legalidade na administração pública. Porque assim, a administração pública, ela segue o princípio da legalidade, e aí aquela ideia de a lei como sendo ordenadora da conduta, do comportamento, o agente público só pode fazer alguma coisa se estiver autorizado na lei, toda essa doutrina clássica e tradicional do direito administrativo. Só que as pessoas precisam lembrar que a atividade administrativa, ela acontece por função em razão da própria existência da lei. O que significa dizer que o agente público que toma decisões administrativas todos os dias, ele precisa tomar essas decisões olhando para a lei ou para a norma em um sentido mais geral. Então, quando ele olha para a norma, ele vai fazer uma atividade de interpretação dessa norma. Esse é o primeiro ponto. Então, ele tem toda a legitimidade para interpretar a lei, o texto normativo. É possível fazer a dispensa de licitação. Esse é o texto normativo. O agente vai olhar para o texto normativo, vai fazer a leitura, vai fazer uma interpretação e vai retirar daí uma norma. Então, é possível fazer a dispensa, ele vai interpretar e vai tomar uma decisão. Então, precisa entender que o agente público, por função, ele interpreta a lei, ele tem legitimidade para fazer isso. Um outro ponto que a gente esquece muitas vezes é que a experiência é um elemento que não pode ser desconsiderado, seja na atuação da administração pública, seja na sua atuação, a sua experiência enquanto alguém que entrevista pessoas, elas vão se qualificando e vão melhorando à medida que o tempo passa, aqueles insights que você consegue pegar no ar, uma pergunta que você consegue fazer com mais propriedade para poder explorar um ponto que você captou ali na fala de com quem você está conversando. As pessoas que estão na técnica, elas conseguem, em alguma medida, perceber o ângulo, o foco. Se eu colocar o microfone aqui na parte interna, talvez não capte bem. Se eu colocar de cabeça para baixo, talvez pegue melhor. Então, a experiência, ela te dá um olhar um pouco qualificado sobre aquilo que você está fazendo. E a gente costuma ter pessoas na administração pública, como regra, que trabalham por um longo período de tempo com aquela mesma matéria. O que faz com que você tenha mais especialidade sobre aquilo, o que faz com que você conheça mais aquela matéria. Mas não só conheça na perspectiva abstrata, não. Por exemplo, as pessoas fazem licitações todos os dias. Tem exigências que são comuns, mas tem exigências que, lá no interior da Paraíba, por exemplo, eu sou de uma cidade chamada Piancó, no interior da Paraíba. Pode ser que uma exigência, eu imagino que eu vou contratar microempresas ou empresas de pequeno porte, que são empresas que normalmente têm uma capacidade econômica limitada. E aí eu faço a exigência de garantia. Então, ela vai ter que fazer um seguro, ela vai ter que aportar um recurso adicional a mais. Ora, eu olho para a garantia, olho para aquelas empresas e vejo uma situação econômica local. Pode ser que ninguém apareça. Por quê? Porque a realidade econômica daquelas empresas, daquela localidade, não faz sentido você exigir garantia. Não faz sentido você pensar em qualquer outra exigência. Então,
Quando você olha para a ideia de deferência, você precisa primeiro entender que a autoridade administrativa ela tem competência para interpretar, que a experiência faz com que ela entenda que, cara, se você fizer essa exigência, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a gente já fez tantas outras vezes e simplesmente não deu certo. Então, esses são dois elementos que qualificam muito a atuação do agente público. E aí ele faz uma decisão. Aí vem o controle, é a atividade controladora. Quando ela olha, né, para aquela decisão, ela precisa ter isso em mente, ela precisa entender que o agente que tomou uma decisão, ele tem experiência, ou como regra costuma ter experiência. E uma nota de rodapé aqui, quando eu falo experiência, é preciso deixar claro o seguinte, que às vezes você tem um novato que chega na sua equipe e te faz uma pergunta e fala assim, tá, mas Roberta, você nunca pensou que isso poderia ser nessa perspectiva? Fala, caramba, estou aqui há 30 anos e nunca pensei diferente. Então, ainda que ele tenha pouca experiência, ele vai poder contribuir com aquilo. E aí o controle vem e olha para aquela decisão e fala, não, mas espere aí, eu preciso, primeiro, considerar que aquele agente é competente e que tem legitimidade para fazer essa interpretação. Eu preciso considerar que ele tem experiência e que dentro desse contexto, isso pode ter sido um elemento importante. Então, eu preciso, antes de colocar uma outra opinião que seja minha, eu preciso tentar entender o contexto fático em que essa decisão foi tomada. Então, a deferência, ela pressupõe e ela espera uma maior respeitabilidade de quem faz o controle em relação àquela escolha que a administração pública fez. Então, um exemplo para que isso fique mais claro. Imagine agora na pandemia. A gente viveu uma pandemia recentemente. A universidade ela precisava comprar equipamentos para que os alunos pudessem assistir aula. Os alunos foram para casa. Nós temos um percentual muito grande de alunos em universidades públicas que estão inseridos ali numa faixa de renda na base mesmo. Eles não têm computadores, eles não têm tablet e a gente precisou comprar isso. E a primeira decisão foi, tá, a gente vai comprar, universidade, vai comprar computador, vai comprar tablet. Veja, já começa por aqui, então você tem duas opções. Você tem, eu vou comprar computador ou vou comprar tablet. Então você tem duas alternativas que são possíveis. Aí a outra pergunta é, eu vou fazer uma contratação emergencial, eu vou fazer um pregão, eu vou fazer um registro de preço, ou eu vou criar uma bolsa, depositar esse dinheiro na conta dessas pessoas para que elas próprias comprem. E aí você tem o princípio da licitação, alguém poderia falar que aqui vai gerar economia de escala, mas aqui geraria mais eficiência, mais rapidez na contratação. E aí o valor, aí a pergunta é, qual é o valor que eu quero realizar naquele momento? Eu quero que aquelas pessoas tenham esses equipamentos num tempo mais rápido possível, para que eles não percam muito tempo de aula. Então, com base na interpretação da norma, eu optei por prestigiar o princípio da eficiência, da celeridade e criei a bolsa com base nos normativos da universidade e transferi o dinheiro para que aquelas pessoas pudessem comprar. Esse é o contexto. Quando o controle chega, ele não pode simplesmente chegar assim e falar, não, mas eu não concordo com essa tomada de decisão que você fez, porque ela violou o princípio da licitação. Você deveria ter feito uma licitação. E isso é o que a gente chama de controle de opinião, que vai frontalmente de encontro à ideia de deferência técnica no sentido da respeitabilidade da escolha que foi tomada pela administração pública dentro de um contexto fático, ou seja, pandemia. Eu tinha a opção de licitar, eu tinha a opção de fazer uma contratação direta, eu tinha a opção de criar uma bolsa para que os alunos pudessem, eles próprios, adquirir aqueles equipamentos. Dentro do contexto pandemia, eu optei pela bolsa, considerando interpretações, considerando experiência, considerando vivência. Então, quando o controle chega, o que o princípio da deferência técnica pede é essa respeitabilidade e não um caráter substitutivo em relação à escolha administrativa
porque eu, controle, acho que essa escolha não foi a mais adequada, porque eu acho que deveria ter sido feita uma licitação, porque é isso que a Constituição diz que se faça. Então, num exemplo, poderia ser compreendida dessa forma. Então, ela pressupõe a respeitabilidade, ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe a não compatibilidade com uma atuação substitutiva do controle, ou seja, o controle substituindo o agente público na escolha da decisão para realizar a política pública, porque essa não é a função dele. Então, a deferência técnica, ela se constrói dentro de todas essas perspectivas. Doutor Nitão, e o que diferencia o erro grosseiro do erro justificável? Então, Roberta, essa é a pergunta que vai tirar meu sono aí pelos próximos 4 anos. Porque quando eu fiz a proposta do meu projeto de doutorado na UNB, eu propus pesquisar sobre consensualidade, incerteza jurídica, é o artigo 26 da LINDE. Quis mudar de tema. Só que aí, depois eu fiquei refletindo, eu falei, não, eu vou voltar a pesquisar sobre o erro administrativo e quero... a minha ideia é propor uma teoria geral do erro para que a gente possa compreender o que de fato é um erro grosseiro, não só doutrinariamente, academicamente, porque nem nisso ainda tem um conceito pacífico, como pensar em critérios que, em alguma medida, eu já fiz no livro agora, na pesquisa do mestrado, mas qualificar melhor esses critérios para que a gente possa ter elementos objetivos para identificar o que seria, de fato, o erro grosseiro. Então, acho que você e quem está aqui nos assistindo já deve ter escutado a seguinte frase: errar é humano. E é uma das frases mais pesquisadas no Google. Só que o desafio que a gente tem, e aqui entra num ponto que é muito importante, que é um ponto de formação jurídica, que em alguma medida a gente conversava sobre. Então, quando eu olho para o direito, eu estava até tendo uma discussão um dia desse com uma pessoa que falava assim, o direito é muito pobre. E eu defendendo ali calorosamente o direito, mas eu entendo e concordo com a fala, né, dessa pessoa, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito respeito e carinho. E o que é importante a gente ponderar aqui é que quando eu olho para o direito, eu não posso olhar apenas o direito. Eu preciso trazer para este diálogo outras ciências. Então, eu preciso ler um pouco sobre filosofia do direito, eu preciso ler um pouco sobre sociologia do direito, eu preciso ler um pouco sobre ciência política, mas ler com compromisso mesmo, não é como as universidades que você vai pagar a ciência política, aí está lá, 10 pensadores do século. Aí você tem um capítulo com 5, 10 páginas de Rousseau, de Locke, de Montesquieu, de Hannah Arendt, de todas essas pessoas. E aí o aluno sai da faculdade crente que aprendeu ciência política, porque ele leu um resumo de 10 páginas, e isso eu estou falando na minha época, viu? 2000 e alguma coisa. Imagine hoje, que as pessoas não assistem um vídeo de 90 segundos, imagine hoje o que as pessoas estão dispostas a ler. E isso é muito importante porque, voltando com a minha frase, né? As pessoas falam, errar é humano. E culturalmente há uma contradição, se você parar para pensar, entre a afirmação errar é humano e a resposta que a gente dá para o filho ou para a filha da gente quando ela erra. E a resposta que alguém dá para quando alguém erra. Então, por mais que você diga, não, minha filha, errar é humano, vai ficar sem celular 3 dias. Não, meu filho, errar é humano, mas olha, hoje você não vai jogar videogame. Então, veja a contradição. Eu digo, errar é humano, mas eu respondo com uma conduta punitiva. Se eu tenho uma norma, errar é humano, significa dizer que eu estou regulando, é uma regra de conduta, né? Qual é o objetivo dessa norma? O que é que essa norma pretende realizar?
ela pretende ter um caráter punitivista, sancionatório, ou ela pretende ser um elemento de conscientização e geração de confiança e credibilidade a partir de uma relação que você constrói com o seu filho ou com a sua filha, para ficar nesse primeiro patamar, para que as pessoas entendam o que eu estou querendo trazer como mensagem. Ora, se a minha filha erra, eu chego para ela e falo, minha filha, errar é humano. Converso com ela, explico a situação, apresento os riscos e as possibilidades daquela conduta que ela fez, por exemplo, e depois falo, vamos assistir um filme, ou vamos tomar um sorvete, ou vamos fazer qualquer coisa, ou vou seguir a minha vida, ela vai para o quarto dela. E eu não respondo com uma conduta punitivista, com castigo. O que é que isso vai gerar naquela pessoa? Ora, vai gerar uma relação de confiança. E, ao mesmo tempo, vai qualificar o senso de responsabilidade dela, porque ela vai dizer, poxa, meu pai confiou em mim, minha mãe confiou em mim. Então, imagino eu que a gente tende, como regra, a escalar a sua responsabilidade e falar assim, poxa, não vou mais fazer isso, porque minha mãe e meu pai já me explicou. Traga isso para a administração pública. A racionalidade é a mesma. Qual é o objetivo da lei de licitações públicas? É permitir que a administração pública ela tenha ferramentas para contratar e que essas contratações sejam vantajosas e interessantes para a administração pública. Quando eu, controle, olho para esta lei, olho para estas normas, ou olho para qualquer outra política pública que seja, vamos imaginar o Pacto de Retomada das Obras da Educação Básica, que é uma política pública que a gente está tocando lá no FNDE, ou o Programa Nacional de Transporte Escolar, aquele que compra ônibus, etc. Qualquer política pública que seja, porque para mim contratações públicas é uma ferramenta para a realização e ao mesmo tempo que é política pública. E aí quando eu olho para a regra, eu preciso pensar o seguinte, qual é o objetivo dessa regra? Qual é a finalidade dela? É fazer com que a administração pública tenha contratações vantajosas, é fazer com que o ônibus decorrente de uma licitação chegue lá para a criança, para que ela possa ir para a escola com segurança, é fazer com que aquela escola ela possa vir a ser reconstruída, que aquela comunidade tenha mais um espaço de formação de pessoas. Esse é o objetivo da regulação. Qual é o problema que acontece como regra? E o problema não é a burocracia, viu? E aqui eu deixo outra dica para as pessoas. Estudem, aí vou ser bem repetitivo e clássico. Estude Weber, estude, tem pesquisas muito recentes, a professora Gabriela Lotto, eu gosto muito dela, fala muito sobre burocracia, estude capacidades institucionais, para que você entenda que o problema não é a burocracia. A burocracia ela é necessária para o Estado de Direito. Eu preciso ter regras, eu preciso ter processo. O problema é a disfunção. Aí a gente conecta aqui com o nosso tema. O que é a disfunção? A disfunção é eu olhar para a regra e ver os meios, ou reforçar esses meios de uma forma tão escalada que ou vai inviabilizar a licitação, ou vai criar um medo no agente que ele não vai querer decidir. Então, a disfunção é você qualificar o meio, é você escalar o controle, é você priorizar a atividade de controle e não se preocupar com a escola que vai ser construída lá no final. Então, eu faço um monte de exigências. Toda semana você tem que me apresentar pagamento, toda semana você tem que me apresentar a movimentação das contas, toda semana você tem que me apresentar relatório. Você exige tanto questões de meio que você esquece que o objetivo ali é a escola. Mas eu preciso, naturalmente, fiscalizar, monitorar, acompanhar. Então, quando alguém erra, eu não vou fugir do conceito, não. É porque eu estou contextualizando, porque como eu acho esse assunto muito teórico, abstrato, na norma, inclusive, eu preciso construir essa base para que as pessoas entendam o que eu vou falar quando eu for responder de forma mais objetiva a tua pergunta. Então, quando eu
olho muito para o controle e reforço isso, eu esqueço um pouco da política, da política pública. E aí eu gero uma resposta punitivista. Então, eu puni a criança e eu vou punir o agente. Eu criei um medo nela, porque aquilo pode... Então, minha mãe me puniu por causa disso, e se eu for fazer aquilo outro? E se eu for fazer aquilo? Você vai poldando as possibilidades dela. Você começa a poldar a possibilidade do agente também, que não vai querer daqui a pouco decidir, que vai ficar muito racional, no sentido de a lei diz sim ou diz não. Cara, a lei nem diz sim nem diz não. É uma palavra aberta. Interesse público, que a gente conversava. O que é interesse público? Falar, não sei. Alguém vai me dizer. Se alguém me disser, eu faço. Aí você gera o medo, você gera o receio e a pessoa não quer decidir. Se você faz o que você fez com a criança, nessa relação com a administração pública, você constrói uma atitude de tolerância ao erro, de entendimento, no sentido de que o erro vai acontecer, já que errar é humano. Portanto, eu preciso entender que há um espaço para que o erro aconteça, porque você está trabalhando muitas vezes com cenários complexos. Você está trabalhando... Imagine você pensar uma política pública para a construção de escolas. Você tem um país enorme. Se você pegar uma mesma estrutura e construir lá no sul e construir no norte ou no nordeste, certamente as crianças do sul em algum momento vão sentir muito frio, ou aqui vai sentir muito calor, porque são realidades distintas. Então você tem complexidades e você tem o pior, Roberto, você tem assimetria de informação. Às vezes a pessoa não tem informação para tomar a decisão. Se você tem consciência de tudo isso e você fala, cara, não vou te punir não, vou entender que você... Porque o que é o erro? O erro é uma falsa percepção sobre a realidade. Alguém estava fazendo algo acreditando que era possível fazer aquilo, né? Quando, na verdade, você não podia. Um exemplo bem besta. Eu estou tomando antibiótico, estava até brincando com minha mãe. Eu estava tomando um monte de antibiótico. Eu falei, mãe, será que se eu tomar uma dose de uísque vai ofender uma filha? Aí ficou naquela brincadeira, né? Então, assim, eu poderia me enganar, falando assim, vou tomar uma dose de uísque, acreditando que não vai ter nenhum efeito sobre o antibiótico, porque as pessoas dizem que não corta o efeito, só retarda. Então, assim, eu errei. Mas eu acreditava que não iria afastar os efeitos daquele antibiótico, a dose de uísque lá que eu tomei. Então, alguém fez uma escolha, acreditando que era legítimo, acreditando que era possível, dentro daquele contexto. Então, ela errou. Ótimo, ela errou. Ao invés de você punir o agente e a criança, você constrói uma relação de confiança através da cooperação, através da construção de outros caminhos dialogados, para que esse erro não possa mais vir a acontecer e para que esse erro também não se repita. Então, é a ideia da responsabilidade. Estou confiando em você, imagino que isso tende a crescer o senso de responsabilidade, porque a pessoa falou, caramba, o Tribunal de Contas da União construiu um diálogo e confiou em mim, então, cara, eu não vou mais querer fazer isso. Porque, nota de rodapé, a imensa maioria das servidoras públicas e dos servidores públicos são pessoas honestas. A imensa maioria, elas estão ali trabalhando todos os dias para que as coisas aconteçam de forma honesta. Então, você tem que ter toda essa contextualização por trás dessa sua pergunta. Então, te dizendo tudo isso para te falar que eu só vou saber o que é erro grosseiro dentro de um determinado contexto específico. O que é que a norma diz sobre erro grosseiro? Fala assim, cara, isso aí é uma conduta com base em negligência, imperícia ou imprudência grave. Aí eu pergunto, o que é negligência, imperícia ou imprudência grave? Se eu não olhar para a situação concreta, se eu não olhar para o caso, eu não tenho como graduar essa culpa. Então, o erro grosseiro é aquela conduta, dentro dessa ideia de gradação da culpa, em termos teóricos e doutrinários, gravíssima. Eu costumo dizer o seguinte, sabe o que é erro grosseiro para mim? É quando alguém diz assim, mas isso aí é dinheiro público. Veja, você errar
e você tratar a coisa com descaso, com desídia, é totalmente diferente. Ah, não, isso aí é dinheiro público, compra esses negócios aí, vai sem futuro de todo jeito. Então, o erro grosseiro, e aí para dar um exemplo, em hipótese, eu poderia, por exemplo, olhar para... E esse exemplo eu falo em todo canto, porque eu acho que é fácil de compreender. Você olha para a norma do diálogo competitivo. Né? Se você quer fazer um diálogo competitivo, porque você está precisando buscar no mercado uma solução para resolver um problema de tecnologia que você tem. Você não sabe como fazer. Esse diálogo competitivo, de forma bem resumida, é isso. Aí alguém chega e fala, Roberto, vamos fazer um diálogo competitivo para comprar Copa Americano? Veja, não cabe, não é adequado. Então, poderia vir a ser enquadrado como erro grosseiro essa escolha administrativa de comprar Copa Americano através de um diálogo competitivo. Por quê? Porque não é adequada essa interpretação. Não é compatível com a regra. Então, não é que você fale de melhor ou de pior decisão, é de adequação entre a escolha que foi feita dentro daquele texto normativo. Então, eu poderia dizer em tese que isso é um erro grosseiro. Então, o erro grosseiro você só vai entender dentro do contexto que aquela decisão foi tomada. Basta você imaginar, e esse é outro exemplo que eu sempre falo, você fiscaliza 50 contratos administrativos, eu fiscalizo 5. Nós dois cometemos o mesmo erro, um erro de pagamento. Você quer me dizer que o contexto fático que você estava inserida, as dificuldades que você enfrenta com 50, para além de todas as atividades que você faz dentro da administração pública, é a mesma que eu enfrento? São contextos totalmente diferentes. Então, para entender o erro grosseiro, eu defendo que você precisa entender o contexto fático que o agente estava inserido, as opções que tinham disponíveis e a escolha que ele fez. Aí, com esse tripé, você consegue. E o erro justificável é o erro que você vai extrair dentro também desse contexto. Não, mas espera aí, ele errou porque ele teve essa percepção equivocada. Né? Então, é isso. São conceitos que, eu não vou dizer que eles são excludentes, mas que você só entende dentro da realidade que o agente está inserido. Perfeito. A sua explicação traz muita luz assim, para a gente entender de fato o que é. Né? E como que a reforma da lei de improbidade administrativa impactou a responsabilização dos agentes públicos? A lei de improbidade administrativa, ela é entre tapas e beijos, né, Leonardo, aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu prefiro dizer que ela veio em boa hora. O ato de improbidade administrativa somente pode ser configurado quando existe dolo. Alguém fala assim, ao invés de pegar esse 1 milhão que o FNDE mandou aqui para o meu município comprar merenda escolar, merenda não, né? Alimentação escolar, a gente chama de merenda lá no sertão da Paraíba, e vai comprar camarão, porque ele vai dar uma festa de Natal na casa dele. Então, a improbidade administrativa hoje pressupõe o dolo, né? Essa vontade de você querer realmente fazer algo que não é adequado ao texto normativo. No que diz respeito, não há mais ato de improbidade administrativa por culpa, então, portanto, não tem como ter improbidade administrativa com base no erro. Uma coisa que dialoga muito com isso aqui, com o nosso tema, e que está na lei de improbidade administrativa, é o parágrafo 8º do artigo 1º, que fala de algo que Rui Barbosa chamou de crime de hermenêutica, que seria divergências interpretativas, que é, para mim, a base do direito. Você olha para o texto normativo e faz sua interpretação. Eu olho para o texto normativo e faço a minha interpretação. O fato de duas interpretações coexistirem não significa dizer que essa é certa, ou essa é errada, essa é errada, ou essa é certa. É aquela coisa da adequação que eu falei. E a lei de improbidade, ela trouxe isso. Ela falou, olha, interpretações com base em divergências, inclusive ainda não pacificadas nos tribunais, não pode ser qualificada como improbidade. Então, eu entendo que é uma forma de dar segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desse parágrafo, mas é um ponto que a gente precisa estar atento. Então, eu não posso pensar que divergência gera erro, porque eu não entendo dessa forma e eu tenho o poder de dizer que está errado. Então, o contexto da lei de improbidade, desculpa, de uma forma muito rápida, é essa. A improbidade é dolosa e ainda tem uma discussão lá se é dolo específico ou dolo genérico,
mas enfim, é só quando você realmente quer causar um dano ao patrimônio público ou se beneficiar dentro dessa relação. Eu acho que o senhor já até trouxe alguns exemplos, mas quais seriam para o senhor, né, quais seriam os principais desafios para uma gestão pública mais segura juridicamente? Juridicamente, eu penso que a administração pública é processo. Então, acho que o primeiro ponto para que a administração pública ela tenha segurança naquilo que ela faz é ter um processo administrativo muito estruturado. E quando eu falo processo administrativo estruturado, né, assim, para além de tudo isso que a gente já conversou aqui, é você ter um fluxo bem definido, você ter prazos bem estruturados, você ter responsabilidades bem definidas. O processo vai sair de Roberta, vai para Dani, depois vem para Nitão, que vai para Fernanda, e cada um tem o seu espaço de responsabilidade de tomada decisória. Então, assim, eu penso que um processo bem estruturado é uma ferramenta importante para dar segurança jurídica. Mas, só para fechar esse contexto, eu sempre digo que, se você pegar a lei de licitações, ou qualquer outra, mas a lei de licitações nesse contexto, você tem mais de 20 princípios no artigo 5º. São mais de 20. Isso é bom e isso é ruim, aí tem toda uma discussão por trás disso. O professor Carlos Ari fala que princípio é preguiça, aí você tem toda uma série de decisões judiciais principiológicas, distante da realidade. A Aline me diz, olha, você não pode ter decisão meramente principiológica sem olhar para a realidade, todas essas consequências que a gente falou. Então, eu penso que se alguém me falasse assim, então a gente vai fazer uma reforma e a gente vai deixar só um princípio na administração pública. Você fala, pô, tá doido, vai deixar só um? Eu digo, só um. Qual é? É o da motivação. Pô, e a legalidade? Cara, a legalidade é pressuposto do Estado Democrático de Direito. A legalidade está aí. Não tem como fugir disso. Mas a motivação é extremamente importante. Por quê, Roberto? Porque na motivação você vai dizer o contexto fático que você estava. Eu estava numa situação de emergência. A minha chefe me pediu que esse parecer, ou que a minha nota técnica, ou que a minha decisão estivesse pronta em 24 não. Eu já fiz com um pedido de 2 horas. Dá para fazer em 2 horas esse parecer? Eu falei, vou me esforçar. E aí eu boto lá no parecer, pedido de urgência. Então, na motivação você vai dizer o contexto fático que você estava inserido. Você vai dizer, olha, eu tinha as opções A, B e C. E por tais razões eu escolhi a opção C. Então, a segurança jurídica, ela, de uma forma mais objetiva, né, e contextualizada, ela se constrói muito dentro de um processo estruturado e de atos bem motivados. Porque quando for daqui a 10, 5 anos, que alguém for olhar por que Roberta tomou aquela decisão, vai dizer, entendi. Entendi. Naquela época, ela estava passando por isso, tinha essas opções, mas ela escolheu aquela e faz sentido. Aí segue o jogo da vida. Então, processo estruturado e motivação jurídica. Eu acho que isso aí é a base para a gente começar a conversar sobre todas essas outras coisas. Tem mais algum aspecto do livro ou desse tema tão importante que o senhor queira destacar para a gente finalizar? Olha, eu acho que só para acrescentar, a gente meio que já passou um pouco sobre ele, mas assim, é aquilo que eu sempre falo. O livro ele faz uma abordagem toda estruturada a partir da LINDB, artigos 20, artigos 22 e artigo 28. Então, basicamente normas com conteúdo indeterminado, então entender que vai ter interpretações e que essas interpretações serão divergentes, artigo 20. Você vai ver o artigo 22, que fala em dificuldades reais de gestão, que é a deficiência de dinheiro, de servidor, de estrutura. Às vezes não tem procuradoria. E a pessoa precisa de uma decisão ali rápida, e o procurador, em um pequeno município, que é um escritório da capital, que participou na campanha, não está lá para orientar a pessoa a tomar uma decisão. Aí a prefeita está lá desesperada, com a mão na cabeça, tem que tomar a decisão, porque a política pública precisa acontecer. Então, são dificuldades reais de gestão. E a motivação, né? E aí, a última racionalidade é que a gente traz no livro, e isso precisa estar muito claro, é que quando eu olho para o artigo 28, que é o que trata sobre o erro grosseiro e a responsabilidade pessoal, eu preciso entender que o 28 não é um dispositivo com o objetivo de punir. O 28 não, ele vem e diz assim, olha, eu sei que errar é humano,
Eu sei que você está trabalhando num ambiente complexo e eu sei que você vai errar. E você pode errar. Então, o 28, ele traz, eu digo, um espaço de razoabilidade para o erro. Ó, cara, pode errar. Pode errar e a gente vai entender o seu erro. Então, para fechar aqui a nossa conversa, é isso. Olha para o 28 e entenda ele como sendo uma autorização legal, admitindo e reconhecendo o clássico jargão popular de que se errar é humano e o gestor, as gestoras são naturalmente humanos, eles vão errar. Então, eu preciso entender a razão, o contexto em que isso aconteceu, para tudo isso que a gente conversou aqui se desdobrar em termos de responsabilização ou não. Doutor Nitão, foi um prazer contar com a sua presença aqui. O senhor compartilhou sua experiência, seu conhecimento de forma muito didática e a gente agradece pela sua disponibilidade e informações. E obrigado, viu, Roberto? Foi um prazer conversar com você, conversar aqui com os colegas e colegas associados da ANAF e dizer que sigo à disposição da ANAF e dos colegas que queiram aí, eventualmente conversar ou trocar uma ideia sobre o assunto. Vou fazer o jabá, comprei um livro, está disponível lá na editora Thor e espero que todas essas reflexões aqui façam sentido para vocês, assim como faz para mim. Então foi uma alegria enorme poder conversar e aprender também aqui nesse dia e nessa conversa tão agradável. Obrigado e parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigada. E se você é associado ou associada à ANAF e deseja compartilhar suas obras e conhecimentos, entre em contato com o Centro de Estudos da ANAF, que será um prazer para a gente compartilhar com a nossa audiência. Muito obrigada e até a próxima.